Fala pessoal, bem-vindos a esse treinamento maravilhoso que eu preparei para vocês e entreguei dentro da mentoria da minha colega Jennifer Sete, que é sobre os 3 níveis de distribuição de conteúdo que eu aplico para os clientes aqui da minha agência. Vamos lá? Os níveis são nível 1 de crescimento de audiência, nível 2 de qualificação e também de aquecimento da sua audiência que já está lá dentro do seu perfil, e o nível 3 que é o conteúdo de vendas. Então, gente, nos próximos 30 minutos, não percam. Você pode até assistir em velocidade 1.5, 2 e tal, mas assista até o final que eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar muita coisa desse vídeo dentro do seu negócio. E se você quiser conversar comigo depois para fazer seu tráfego, clique aqui no botãozinho abaixo e me chama no WhatsApp. Fechou, gente? Fica agora com o seu treinamento. Vamos lá, até mais. Hoje eu queria passar para vocês, né? Eu não vou nem entrar em gerenciador de anúncios. Eu vou fazer um negócio mais conceitual. Porque a parte de gerenciador de anúncio, de apertar botão, assim, eu acho que não é o principal foco, sabe? Porque dá para aprender fácil hoje no YouTube, de graça e etc. Mas eu acho que onde a gente peca mais, na verdade, é na estratégia mesmo, né? É onde que tem que fazer as coisas, tipo, funcionar, né? Então, por isso que eu vou passar para vocês o que a gente faz hoje na nossa empresa, né? Eu vou contar um pouquinho do nosso processo hoje que a gente está fazendo com os clientes, né? E eu sei que a maioria dos que já estão aqui já trabalham comigo também, né? E muitos ainda não fizeram a sessão de onboarding, porque a nossa sessão de onboarding da agência, né? Porque ela nasceu tem acho que 3 dias, né, Lu? Então, eu vou basear a nossa conversa hoje nessa sessão de onboarding. E eu já vou aproveitar também, né, que já tem um monte de cliente que já vai também, eu já não vou precisar fazer depois individualmente com todo mundo. Ai, meu Então, Deus. gente, não é todo o conteúdo que dá para a gente transformar em criativo. É muito conteúdo, ele vai servir mais para alimentar a nossa base orgânica. Agora, quando a gente joga tráfego pago, a gente precisa tomar algumas preocupações para não atrair uma pessoa desqualificada. Então, essa é a base de todo a nossa estratégia dentro da empresa hoje, dentro da agência. Pensa numa engrenagem, tá? Com 3 níveis de distribuição de conteúdo. O nível um é o nível de crescimento de base, é onde a gente vai trazer os seguidores qualificados para dentro do nosso perfil. O nível 2 é o nível de qualificação e aquecimento. Isso daí é a parte mais importante para a gente chegar no nível 3, que é onde a gente vai fazer a venda efetiva. É no nível 3 que a gente vai fazer, por exemplo, um funil de flecha. É no nível 3 que a gente vai fazer uma ação de lançamento, por exemplo, um express da trilha, né, um lançamento pago, por exemplo, um meteórico e etc. E quando a gente faz, tipo, começa a atropelar algumas coisas, alguns processos, pode ser que o resultado não aconteça da melhor maneira possível. Então, gente, eu vou começar aqui pelo nível um, né, que é o nosso nível de atração da persona qualificada para o nosso perfil. Esse nível de distribuição de conteúdo eu uso preferencialmente, barra quase que obrigatoriamente, o carrossel. Por que o carrossel? Por 2 motivos, 3 motivos. O primeiro motivo é que quando a gente usa um Reels, normalmente a gente coloca uma música tal, que tá na hype, não sei o que lá. E aí, quando a gente faz isso, a gente não consegue turbinar o nosso post. A gente só consegue turbinar um post de Reels se ele não tem música. O segundo motivo, algumas contas não mostram a quantidade de seguidores que o Reels trouxe. E aí a gente fica trabalhando no escuro, às vezes, né, em algumas contas de alguns clientes. Então, e o terceiro motivo é que o Reels, ele está sendo privilegiado hoje no Instagram, né? Pelo algoritmo. A gente corre o risco de viralizar o conteúdo de forma errada, para a persona errada. O carrossel, esse risco é um pouco mais controlado. Um pouco não, é bem mais controlado. Então, por esse motivo, eu prefiro não utilizar o Reels e utilizar o carrossel. Agora, que carrossel que a gente vai usar? A gente vai usar, tem diversas estratégias de produção de conteúdo. A Jennifer ensina de um jeito, na trilha ensina de um outro,
outras mentorias ensinam de outros, tal, e etc. Só que aí eu comecei a pensar, tipo, depois de mais de 100 lançamentos que eu fiz, tal, e várias distribuições de conteúdo, eu já até perdi a conta de quanto que eu investi de anúncio, quais eram os que traziam os melhores públicos para o expert. E aí a gente desenvolveu uma técnica que eu chamo de regra dos dois sims. A primeira coisa que a gente olha é a headline. Eu pergunto, essa headline gera identificação com a nossa persona? E o melhor ainda, gera identificação com a nossa persona avançada? Se a gente está vendendo um produto de high ticket, a gente tem que trabalhar as dores ou os sonhos ou os desejos, tal, os problemas da persona high ticket, não da persona topo de funil. A gente pode ter um sim, essa headline gera identificação com a minha persona. A gente pode ter um talvez e a gente pode ter um não, né? E o que que acontece normalmente? A gente perde muito tempo fazendo produção de conteúdo e a gente fica pouco tempo pensando na headline. Só que a headline, ele é aquela, tem aquele ditado lá, a primeira impressão é a que fica. E no digital, na verdade, a primeira impressão pode ser a única impressão, pode ser a última impressão. Que quando a gente está passando no feed de alguém, se a pessoa, às vezes ela é sua persona, se a pessoa não se identificou com o nosso conteúdo, ela vai passar para o próximo. E ela nunca mais vai te encontrar. Então, a gente tem que se preocupar tipo, inverter a ordem de prioridades. A gente tem que se preocupar 80% do tempo na produção de conteúdo na headline e 20% no conteúdo em si. Eu já vi muitos casos de conteúdos medianos para ruins, inclusive, com headline boa que performou bem. Só que eu também não quero que vocês produzam um conteúdo meia boca. Por isso que tem o outro sim, o segundo sim dessa regra, que é esse conteúdo deixa quem está lendo mais próximo da compra. Não adianta nada também a gente fazer uma headline excelente e tal, e aí a gente faz um conteúdo tipo uma diquinha. Aí a gente só vai atrair pessoas que estão atrás de dica. Então a gente tem que preparar também o conteúdo pensando no aumento do nível de consciência. Então é basicamente isso aqui. O nível um, atrair público, crescer, né? Headline, gera identificação com a persona. Conteúdo, deixa quem está lendo mais próximo da compra. É isso que eu pergunto na hora de produzir um conteúdo. E aí, para trazer seguidores qualificados, é usar o criativo que atende esses dois critérios. Caso haja dúvida se o criativo atende algum desses critérios, e seja um talvez e um sim, a gente pode até testar o criativo. Aí, bom, a questão é o seguinte: a gente pode ter nesse caso um sim e um talvez. Esse a gente ainda pode até testar. Mas se a gente tiver, tipo, dois talvez, ou se tiver algum não no meio da jogada, aí é um post que, tipo, não vale a pena a gente testar. É um post que muito provavelmente não vai funcionar no tráfego, sabe? A luta de prova, porque a gente já fez vários testes com ela e só começou a dar certo o tráfego. Agora a gente está com um seguidor a 80 e poucos centavos, com a regra dos dois sims. Bruno, Oi, posso fazer uma pergunta? pode. É, essa regra dos dois sims, isso é um exercício que a gente pode fazer a partir daquilo que a gente coleta dos nossos próprios alunos, da nossa persona, ou isso é uma questão que você acha que a gente tem que testar para validar? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Primeiro, quando você olha para sua persona, você tem que olhar. A gente tem que olhar para a persona que comprou o produto. Aham, aham. E, tipo, beleza, não temos essas informações de quem comprou. Então, qual que é o segundo melhor público? Quem fez uma call com vocês, por exemplo. Terceiro melhor público. Quem está respondendo os seus stories, tipo uma pesquisa nos stories, etc. Entendeu? A gente tem que ir Uhum. sempre ir do maior para o menor. Não adianta nada a gente, por exemplo, ter uma percepção de que a persona está querendo isso, aí na real a gente vai lá e tipo faz um negócio totalmente fora. Tá, beleza. Tá? Agora, não temos nenhum dado, aí é chutômetro, é tentativa e erro. Então, quanto mais certeiro a gente for, melhor. Ainda no N1, a gente vai falar um pouquinho da otimização. Tá? Como que a gente faz hoje para os clientes? A gente pega dependendo da verba do cliente, ele vai rodar tipo dois, três, quatro criativos de uma vez. E aí semanalmente, a gente avalia o custo por seguidor. A gente avalia também
se está trazendo seguidor qualificado ou não, e aí a gente toma uma decisão que é, tipo, tirar o pior e colocar um novo no lugar, normalmente. Ou manter o que está rodando. Aí a gente toma uma decisão em conjunto com o cliente para isso acontecer da melhor maneira possível, tá? E qual métrica que a gente busca nisso daqui? Custo por seguidor competitivo e atrair seguidor qualificado. Tava falando hoje com o Arthur, inclusive, de manhã, né, na sessão guia dele, que às vezes tem aquele post que traz um puta seguidor qualificado, só que ele tá, tipo, 2 ou 3 vezes mais o preço dos outros, sabe? E a gente sabe que ele tá vendendo, trazendo gente boa. Então, a gente não precisa pausar ele, mesmo ele estando mais caro que os outros. A gente pode manter. Mas aí é uma decisão estratégica, não é uma decisão baseada só nos dados, né? Quando chega um novo seguidor, o que que a gente faz com ele, inclusive? Apesar de o N1 ser o objetivo dele é atrair público qualificado, a gente já consegue fazer vendas a partir dele. E como que a gente faz essa venda? A gente entra em contato com os novos seguidores de uma forma estratégica e essa existe uma forma disso acontecer, que aqui tem um roteirozinho que a gente criou para os nossos clientes também, que eu vou deixar disponível. Tá? Eu não vou entrar em detalhes agora, mas depois vocês olham com calma isso daqui, tá? E a partir desse roteirozinho, o cliente já consegue efetuar as primeiras vendas dentro dentro dos seguidores que vão chegando. Mas acontece o seguinte, a Lu identificou no perfil dela que a cada 300 seguidores, ela fecha uma venda de R$ 6.000. E os outros 299 seguidores? O que fazer com eles? O que eles comem? Como eles vivem? E etc. Então, é aqui que a gente entra no nível 2. Que esse daqui é o post da Lu que está trazendo seguidor, né? Posso comentar? Esse post específico, assim, eu sempre tive muita dificuldade de trazer seguidor com um preço competitivo e qualificado. Ou era um ou era outro. Esse tá conseguindo ser as duas coisas, tá trazendo a menos de R$ 1, que é um valor que eu nunca tive na minha vida, e uma galera muito qualificada. E aí eu juntei um pouco das duas coisas. Esse post é a segunda vez que eu posto ele. A Jennifer tinha feito uma análise dos meus posts e ela falou: Lu, esse post aqui você tem que repetir. E aí eu sugeri pro Bruno, eu falei, Bruno, eu acho que eu vou repetir esse aqui. Ele falou, Luana, mas essa headline para anúncio tem que mudar. E aí foi o que eu fiz. Eu alterei a headline pensando em anúncio, mas usando um post que tinha performado bem no orgânico. Então eu juntei as duas coisas. E assim, tá sendo todo dia, assim, todo dia, a cada 3 dias a gente tá aumentando o orçamento dele e continua sendo muito bom. Eu tô assim, meu Deus do céu. Agora vai. Por que que eu não fiz isso antes? Cara, não, agora eu vou chegar agora dos 10 mil, sabe? Tipo, de seguidores. Demorou muito. Mas agora tá, assim, num fluxo muito legal. A galera que tá chegando, nossa, vai no direct, participa das coisas, tá bem legal. E, gente, vamos analisar esse post aqui. Seu salário de coordenadora poderia ser maior? Ele é um sim. Lembrando que a persona da Lu, ela tá falando agora com lideranças femininas. Então, esse daqui é um sim. E ainda por cima, tá gerando um baita de um gatilho de curiosidade, que foi genial. Entendeu? Aí o post. Precisamos falar mais sobre salário. Principalmente nós mulheres, muitas vezes não sabemos se ganhamos bem ou não porque não temos referência. Então, eu resolvi começar pela minha carteira de trabalho. Eu vou abrir meu salário de 10 anos da Votorantim, uma multinacional brasileira. Entrei lá em 2011, estagiária, fui efetivado em 2012, 2013, 2014, 2015. O salário dobrou em 3 anos. Em 2020, o último ano que eu trabalhei lá, tinha um salário de 10.800. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, compare seu salário com o meu. Se você é coordenador e recebe cerca de 11 mil, seu salário está defasado há 4 anos. Você tem potencial de ganhar mais. Segundo ponto, você viu que é possível ter aumento todos os anos, mesmo em cargos de liderança. Ela está trabalhando aqui o aumento de consciência. Porque a pessoa vai ver e fala assim: caralho, eu tô ganhando, sei lá, 8 mil, 7 mil. Gerou muita identificação, provavelmente, com muitas pessoas, né? Sim, conexão pura. E aqui, se você quer saber mais como ser uma líder mais reconhecida, comece a me seguir. Tipo CTA. Essa aqui deveria ser o terceiro sim, a regra dos três sim, CTA.
tá? Sem CTA, tipo, a pessoa não sabe o que fazer. Uma vez eu tenho uma amiga que é de anos, né, da época da faculdade e tal, que ela é nutricionista de quem faz, tipo, bariátrica. Aí ela fez um post, tipo, me chamou atenção o headline, o conteúdo tava excelente, aí não tinha CTA. Tipo, mano, quase que eu mandei uma mensagem pra ela, falei assim, tá, e agora, tá ligado? Tipo, faltou, tipo, o tiro final. Então esse é um post claramente com dois sims e com um CTA, tipo, claro também. A cobrança da minha esposa me fez ter mais clientes de tráfego pago e criar minha metodologia, que é a regra dos dois sims, de anúncios para high ticket. Bom, primeiro ponto. Ele atingiu minha persona no orgânico. Esse daqui, ó, 66 pessoas curtiram no orgânico, então foi um post muito bom no orgânico. Só que olha a pegadinha disso daqui. A cobrança da minha esposa me fez ter mais clientes de tráfego pago. Quem que busca clientes de tráfego pago? A Lilian, a Gestor Jennifer de tráfego. ou a Pri Moraes? Entendeu? Então a gente tem que ter um cuidado enorme na hora da gente fazer um post, porque a gente pode estar atraindo a nossa anti-persona. Esse post aqui, eu não vou nem passar pelo conteúdo, o conteúdo tá bom. É uma faca de dois gumes. A gente tem que tomar muito cuidado para não atrair a anti-persona no nosso conteúdo. Funcionou no orgânico? Funcionou. Mas se eu tivesse feito um impulsionamento desse post, eu ia falar com o gestor de tráfego. Mais especificamente, eu ia falar com mulher gestor de tráfego. Então, tipo, a partir daí, eu tive a consciência exata do que, tipo, de que é muito perigoso fazer qualquer headline. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, óbvio, né? Mas aí eu tento falar com quem eu quero atingir. A verdade sobre vender mentorias high ticket para novos seguidores. Eu estou tentando atrair aqui a minha persona qualificada e foi o depoimento que a Lu me deu de quando que agora ela está vendendo, ó, ela vendeu ticket de 6K para novos seguidores. Então, gente, vamos pro N2. A gente vai fazer criativos em vídeo, tá, gente? Aqui esquece o carrossel. O carrossel morreu a partir daqui. Agora são rios de até 90 segundos. Se passar muito dos 90 segundos, perde um pouco a atenção da persona. Então, o ideal é a gente trabalhar entre é, 1 minuto até 90 segundos, até 1 minuto e meio. Esse é o ideal. Depois eu vou até alterar aqui. E a gente acompanha as métricas desses anúncios, com as otimizações semanais também. Quando vocês forem rodar, isso daqui é gerenciador de anúncio, tá, gente? Não é mais turbinar. É campanha de true play, tá? Então, aqui é o seguinte, a gente manda anúncio para os seguidores, porque a gente sabe que o nosso algoritmo não entrega para o nosso público todo, entrega para uma porcentagem, normalmente essa porcentagem é muito baixa. Eu sou do time que a gente não pode confiar 100% no orgânico. Então a gente tem que dar um empurrãozinho, né? E esse empurrãozinho chama-se verba de distribuição de conteúdo, tá? Então a gente vai fazer um conteúdo de meio de funil para mostrar a nossa autoridade para a nossa audiência, para gerar desejo para o nosso produto de high ticket, a nossa mentoria, o que for que vocês tiverem, consultoria, serviço, tal, não importa, e aumentar o nível de consciência com isso. O objetivo aqui é literalmente aumentar o nível de consciência para deixar, por exemplo, no caso da Lu, que a cada 300 pessoas uma compra, as outras 299 vão ter que ser impactadas aqui no nível 2. Entenderam essa parte da engrenagem? Essa eu chamo de coração da nossa estratégia. Esse é o coração da distribuição de conteúdo. Porque mesmo a gente vendendo lá no nível 1, a gente ainda tem muito dinheiro na mesa das pessoas que começaram a seguir, mas, por exemplo, não responderam sua ação de social selling, que não interagiram, tal. Estão lá, tipo, às vezes até de peso morto. Outra coisa que acontece bastante é que é uma troca de seguidores devido a esse nível 2. Essa troca de seguidores, como que ela funciona? Por exemplo, um perfil grande de 30 mil seguidores. Tem muita gente lá dentro que não tá mais no momento que, tipo, parei, não tô mais seguindo, tal, não sei o que lá. Com a Lu aconteceu isso. Ela perdeu muito seguidor, porque no começo ela falava de LinkedIn. E quem que ela atraía com o LinkedIn? Ela atraía o pessoal que é analista, que tem cargo mais baixo, que quer mudar de. Às vezes a pessoa não quer nem crescer na empresa, quer mudar de emprego, tá ligado? E é uma pessoa que tá quebrada. A pessoa que quer mudar de emprego é uma pessoa quebrada. Agora que ela tá falando com lideranças, e a gente tá fazendo esse nível de qualificação do público. A gente está expulsando essa galera do perfil dela. E aí, o que que a gente busca? A gente tem duas métricas hoje que a gente busca. A primeira é o hook rate. O que que é o hook rate? É o gancho
É os primeiros 3 segundos do seu vídeo. É um indicativo que a gente pega quem visualizou 3 segundos e divide pela quantidade de impressões do vídeo. Esse indicativo vai gerar uma porcentagem, né? Que se ela for acima de 30%, significa o quê? Que todo mundo que passou pelo vídeo viu pelo menos 3 segundos do seu vídeo, do seu criativo. Viu o gancho, o hook do seu criativo. Agora, menos de 30% significa que o seu criativo não está tão atrativo. Então, essa é uma métrica importantíssima, principalmente quando a gente está fazendo captação de lead. Quando a pessoa vê 3 segundos do vídeo, significa que ela passou pelo gancho do vídeo, passou pelo inicial, que é, por exemplo, quando a gente está falando do nosso N1 de atrair público, é o slide, é a headline do seu criativo. Por isso que no começo de um vídeo também a gente tem que gerar identificação. A pessoa, nos 3 primeiros segundos, tem que saber que o conteúdo é para ela. A gente pega esse número de pessoas que visualizaram 3 segundos e divide pela quantidade total de impressões que o anúncio teve. Por exemplo, teve 100 impressões e 30 pessoas visualizaram 3 segundos ou mais desse criativo. Então, o nosso hook rate vai ser de 30%. 30% ou mais é um anúncio atrativo. 30% ou menos não é um anúncio atrativo. Tipo, e a pessoa, se tá dando 10% de visualização do gancho, significa que ela não vai chegar até o final. Que aí é onde a gente vê um termo que a Lu inventou, retention rate, que é a porcentagem de retenção, né, das pessoas que chegaram em 75% do vídeo. Quanto maior, melhor, né? Aí a gente pode, como a gente não tem um indicador de mercado, vocês podem fazer um comparativo entre os seus próprios conteúdos. Tipo, o conteúdo X, a pessoa tá, sei lá, 10% tá chegando no 75%. O conteúdo Y, 5% tá chegando no 75%. O que que isso significa? Que vai ter mais leads, que vai ter, a pessoa engajou mais, tal, no outro. Então a gente consegue criar padrões. A gente pega os melhores ganchos e as melhores retenções para fazer os melhores criativos. Podemos puxar ações comerciais a partir daqui também, tá? Não é só a gente não engata um social selling só no nível 1 de quem começa a seguir. Se alguém comentou alguma coisa, se alguém curtiu e etc., a gente tem um gancho para fazer um social selling, para mandar uma mensagem para a pessoa para poder chamar para uma reunião de flecha. Bruno, eu acabei de fechar uma venda à vista, pessoa recém-chegada no perfil, veio por um anúncio. Tá vendo? Top demais. E depois você me manda essa gravação, porque foi um depoimento, né? Pena que tá pequenininho. Tá vendo? Dá certo. A Joyce foi uma que confiou no processo também, tá? Dá certo de verdade isso daqui. E foi no começo, eu acompanho a Joyce desde o Raízes, lá de trás, 1 ano e meio atrás. A gente tá super orgulhoso com o seu sucesso, tá, Joyce? De verdade. Não, eu preciso dizer que eu ainda falei para a Joyce essa semana que o perfil dela está lindo. Você entra e você vê a organização, você vê aquela autoridade no assunto, tá? Uma evolução assim é a mentorada mais aplicada, gente, tá? Dá Sim. gosto de consumir o conteúdo dela agora. E eu nem sou veterinário. Vamos instalar esses N1, N2 no meu perfil também, por gentileza. Sim, mas já tá. Ah, não, mas vamos dobrar a meta. Vamos dobrar a meta. Então, gente, fechamos o N2. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre ele. Eu tenho uma dúvida. Manda. No caso, na verdade, do N1 e do N2, quantos criativos de cada você prefere rodar? Lembra que você tinha falado 4 de cada, não era? Perfeito, tá. No N1, hoje, inclusive, eu tava falando com o Arthur que eu prefiro que, às vezes, dividir a verba para a gente testar várias narrativas do que dedicar toda a verba num criativo só. Uhum. A não ser, tipo, a gente validou com a Lu aquele criativo, que tá ótimo, beleza. Aí a gente vai aumentando a verba dele. Mas até a gente achar um post que tá, tipo, fodástico, não, a gente vai. Eu prefiro que a gente divida a verba entre vários criativos. Mesmo quando eu falo assim, vamos aumentar a verba, coloca mais um, dois criativos a mais no N1. Porque cada N1, o mínimo que a gente tem que a gente pode usar é US$ 1, né? Cada conjunto de anúncio que a gente sobe no gerenciador, a gente tem que usar US$ 1. É o mínimo do Uhum. mínimo. Tá. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu tenho 5 criativos, eu quero aumentar 20% da minha verba, coloca mais um. Entendeu? Ou então selecionar os melhores e ir aumentando os 20%. Agora, no N2, a coisa fica um pouquinho diferente.
Como a gente cria normalmente três conjuntos de anúncio. Então, o mínimo do mínimo do mínimo são US$ 3. Um conjunto de anúncio para seguidores, um conjunto de anúncio para engajamento geral e outro conjunto de anúncio para público frio. Eu posso colocar, tipo, quantos criativos eu quiser dentro de cada conjunto de anúncio. Eu posso colocar 3, 5, 8, 20 criativos. Mas eu gosto de deixar rodando entre 3 e 5 criativos ativos. Se a gente coloca mais, ramifica demais a verba. E se a gente coloca pouco, ele satura muito rápido. Falando em saturação, o que vai acontecer? Nos públicos internos, principalmente no público menor, que é o de seguidores, e ele vai começar a comer frequência desse criativo. Tipo, a pessoa viu uma vez, depois amanhã, depois vê de novo 2 vezes, 3 vezes. Quando chega em 3 vezes a frequência do criativo, a gente já liga um sinalzinho de alerta. Assim, opa, cliente, seu criativo está em 3 a frequência. A gente precisa de criativos novos. E aí a gente substitui o criativo que está entre 3 e 5 de frequência por um novo no lugar. Quando a gente está pensando em público frio ou um público interno, mesmo que interno que seja grande, dificilmente ele vai comer toda essa frequência. É muito difícil, por exemplo, um público, sei lá, de 2 milhões de pessoas. A não ser que você seja o Érico Rocha, que investe, sei lá, quantos milhões por mês de distribuição de conteúdo, o Pedro Sobral, e etc. Não. Tipo, não vai saturar o criativo. Vai demorar, sei lá, 1 milênio para saturar um criativo. Então a gente faz essa substituição pensando em duas coisas. Primeiro, no custo da distribuição. Aí a gente vai ver, por exemplo, tem o custo de true play. Tem criativo que está dando 1 centavo e tem criativo que está dando 3 centavos, a gente vai tirar o de 3 centavos e colocar um novo no lugar. E outra forma de substituir o criativo é quando a gente está mudando a narrativa do nosso perfil, mudando a narrativa do nosso produto, etc. Às vezes a gente vê que o criativo que está rodando não é o mais ideal para o momento que a gente está vivendo hoje, então a gente substitui. Aí, às vezes, a pessoa é nossa persona, quer comprar o nosso produto, mas ela fica com o saco cheio de ver a gente na frente e acaba deixando de seguir e sai do nosso funil. O nosso N2 vai gerar um público de quem viu 50% ou mais desses vídeos, 75% ou mais desses vídeos, que a gente vai mandar os anúncios de N3 para eles, para quem já foi impactado pelo N2. A gente trouxe um público qualificado, a gente criou uma demanda reprimida. O exemplo da Lu é clássico. 300 pessoas para fazer uma venda. As 299 vão virar demanda reprimida aqui com o nosso anúncio de N2. Daqui a 2 meses, ela deve fazer. O mês que vem, ela vai fazer uma ação, que é o Safra, né? E no próximo mês, ela vai fazer uma ação do Express junto com a trilha, né? Se eu não me engano. Aí a gente vai Esse pegar. mês o Safra e mês que vem o Express. Aí a gente vai usar o quê? Essa galera que a gente está movimentando aqui, que está crescendo, que está sendo qualificado. Aí na hora da gente vender vai ser muito mais fácil. Quando a gente coloca os bois na frente da carroça, o que acontece? A gente está pegando um público, beleza, é um público interno, por exemplo, fazer um express. A gente manda anúncio só para seguidores, só para engajamento e tal, mas é um público interno que não está sendo cozinhado na panela de pressão, que não está recebendo nosso conteúdo porque o Instagram não entrega, que não está recebendo mais de um conteúdo diferente pelo mesmo motivo. O Instagram também às vezes entrega um por vez. Então, gente, quando a gente faz uma ação de vendas, a gente precisa usar esse público qualificado que a gente criou e aqueceu. Claro que a gente vai usar os outros também. A gente vai fazer teste para os outros que não foram impactados, a gente vai fazer teste para um público frio, inclusive. Mas normalmente o ouro está aqui. O ouro está nas pessoas que passaram pelo N1 e no N2. E o que é o N3 especificamente? É toda a campanha que a gente faz com o objetivo de conversão final, para levar a pessoa para dentro do curso, para levar para dentro da mentoria. Por exemplo, a Joyce, a gente está fazendo uma página de. Tem uma página de vendas do produto dela, uma página de aplicação, né? Que a pessoa clica no formulário e se inscreve. Então, esse é um N3 da Joyce, hoje que está rodando. A Lu tem um vídeo estilo VSL também, com uma página, é o N3 dela. O Safra, que ela vai fazer o mês que vem, vai ser outro N3 que vai rodar. E assim por diante. Ô, Bruno, o N3 tem que ser vídeo também, né? Ou não? Pode Aí ser pode ser carroça. qualquer coisa. Tá. Pode ser qualquer coisa.
pode ser estático. Até a menina da trilha colocou um anúncio lá, você está a R$ 147 da transformação. Eu achei genial aquele criativo. Tem várias possibilidades para a gente trabalhar dentro do N3. CTA para saiba mais, e etc. E o criativo do N3 também, ele pode ser um criativo mais direto ao ponto, porque a gente já está pegando as pessoas que já foram, por exemplo, se a gente for fazer um funil de flecha via página de lista de espera, que é exatamente o que está na trilha. A gente pode rodar um criativo mais direto para a pessoa que já viu esses vídeos, que já entraram no nosso fluxo de aquecimento. A gente pode trabalhar na transformação, no sonho, etc. E já chamar, ó, clique em Saiba Mais e entre na minha lista de espera para a mentoria XYZ. Outra coisa que eu acho importante falar, a gente não está aqui para perder tempo na internet. A gente está aqui para vender nosso serviço, nosso produto, nossa mentoria, e etc. Então, gente, tudo que vocês fizerem, coloquem um CTA. Não importa no nível que a pessoa tá. Não importa se é no nível um, no nível 2 ou no nível 3. Vocês têm que colocar um CTA para alguma coisa. Eu prefiro o CTA de vendas, já que a gente está aqui para vender alguma coisa, né? Para a gente aproveitar o conteúdo que está sendo distribuído. E para a pessoa, mesmo que ela não for comprar agora, ela pelo menos já sabe que está sendo vendido alguma coisa no futuro. Então, pessoal, agora chegamos ao fim desse nosso treinamento, que eu detalhei os 3 níveis de distribuição de conteúdo: nível 1 para crescimento, nível 2 para qualificação e também aquecimento, e o nível 3 de vendas. E agora eu espero que você não tenha nenhuma dúvida sobre isso. Você consegue aplicar esse método dentro do seu negócio, e se você preferir, você pode clicar aqui no botão abaixo e me chamar no WhatsApp para a gente conversar, para eu te ajudar a aplicar isso daí na sua empresa, para a gente ter os melhores resultados juntos, tá bom? Obrigado. Fico aguardando então o seu contato. Até a próxima. Tchau, tchau.